E aí, minha turma, vamos começar a quarta semana da PET 6. Vencemos mais uma etapa do nosso ensino remoto. E hoje, para a aula de português, a PET trouxe pra gente mais um gênero textual. A gente já trabalhou com receita, com carta, com bilhete, com um monte de gêneros textuais, com fábulas, com quadrinhos. E hoje nós vamos falar do texto de divulgação científica. Primeira coisa, compreendam a diferença entre o texto científico e o texto de divulgação científica, tá bom? Tem uma diferença aí. O texto científico é aquele que o cientista escreve para outro cientista ou para uma universidade. O texto de divulgação científica é o texto que o cara escreve para contar pra gente, meros mortais, as descobertas científicas que eles fizeram. Então, tem uma linguagem culta, tem uma linguagem que tem que ser toda certinha, mas ela é mais acessível, a gente consegue entender. É a linguagem das revistas científicas, é a linguagem das reportagens de TV, né, que são informativas, tá? Então, o texto de divulgação científica ou o texto científico, como o próprio nome já diz, se trata de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos. Enfim, teve uma dedicação exclusiva por parte de quem fez aquilo ou alguém que trabalha aí no ramo da ciência para desenvolver aquele estudo. Não é uma historinha igual a fábula que a gente inventa, né? Não é um conto de fada, não é um texto engraçado, também passa longe do texto publicitário. O texto científico, ele tem o intuito de divulgar informações, tá? De fazer saber ao povo, às pessoas, descobertas científicas que fazem razão à população toda, que são importantes para todos nós. Tá bom? Beleza? Quais são então aí as características do texto científico? Primeira característica delas, quando vocês forem escrever o texto de vocês, prestem atenção. Como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós já escrevemos textos assim, né? Os textos argumentativos, quando a gente tenta convencer uma pessoa de alguma coisa. São 3 parágrafos. Na introdução, você explica de qual assunto você vai falar. No desenvolvimento, você argumenta com a pessoa, coloca as informações. E a conclusão, você fecha o assunto. Tá bom? Então, o textinho de vocês tem que ter no mínimo 3 parágrafos, tá? O texto científico, ele tem que ser capaz de algumas coisas. Então, acompanha comigo. O texto científico deve ser capaz de permitir uma compreensão global do conteúdo. Quando você lê o texto científico ou o texto de divulgação científica, ele tem que estar tão explicadinho que você consegue entender o que o cientista tentou falar ali. Ele tem que permitir uma interpretação crítica do texto. Então, ele não pode ter argumentos pessoais, tá? A pessoa não pode dar a opinião dela ali. É um texto científico, ele tem que ter base na ciência. Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico. A pessoa tem que acompanhar o raciocínio do texto. E fornecer instrumentos para o trabalho intelectual. Ou seja, vamos usar a massa cinzenta para compreender e utilizar as informações que esse texto traz de uma forma que seja útil para a nossa população. No PDF, eu deixei lá um exemplo de texto científico, é um texto de divulgação científica que fala sobre obesidade, tá? Não vou ler o texto aqui, porque senão vai ficar longo demais e é muito maçante ver outra pessoa lendo. Então, vou deixar o texto para vocês lerem em casa. E aí vocês vão fazer o texto para mim. De que forma? O PDF trouxe para vocês, a PET 6 trouxe para vocês uma experiência científica que vocês vão realizar em casa, seguindo as instruções da PET. E depois de realizar essa experiência, vocês vão escrever um texto de divulgação científica relatando como foi. Então, vocês não vão escrever assim, ó, tia, eu peguei o algodão e enfiei no copo. Porque isso não é um texto, não é um palavreado para o texto de divulgação científica. Vocês têm que usar termos adequados. Pensa, se vocês forem escrever uma carta para o presidente da república, vocês vão escrever, e aí, mano?
Não rola, né? Vocês vão usar um termo adequado para aquela pessoa com que vocês estão falando. Então, a mesma coisa o texto científico. Vocês vão usar um linguajar adequado para aquele texto que vocês estão escrevendo. O que é que tem que ter no texto de vocês? Acompanha. O nome da experiência que vocês fizeram. O nome do investigador. Quem é o investigador? O cientista que está fazendo a experiência. No caso, vocês, tá? Qual o objetivo dessa experiência que vocês fizeram? Por quê? O que ela queria provar? A data do início do experimento. Tem que ter o dia que vocês fizeram. A lista dos materiais que vocês usaram. Os procedimentos realizados na preparação do material. As datas, se for o caso, e o que foi observado em cada momento durante a realização da experiência, tá? Contando com detalhes, tá bom? Com detalhes aí, o que é que aconteceu na experiência de vocês, tá? O resultado da experiência e as conclusões, tá bom? Ao informar os procedimentos realizados, usem termos adequados. Por exemplo, olha a dica. Conclui-se, em seguida, portanto, tá? Não escreve assim, ó. Aí aconteceu isso. Aí aconteceu aquilo. Não é esse o termo, tá bom? Em seguida, logo após, usem termos que sejam adequados a um texto de divulgação científica, tá bom? Realizar as atividades da PET, volume 6, página 13, 14 e 15 e as atividades do livro didático de português nas páginas 100, 101 e 102. Ok? Então tá. Fico esperando as dúvidas de vocês no WhatsApp e a gente se fala no próximo vídeo. Bye, bye.